eu trago uma mensagem profética para o mundo, não somente para Angola, para o mundo. É uma mensagem profética dos nossos dias. É o cumprimento da palavra do Senhor. Sim, assim como aconteceu no Egito, voltou a acontecer no dia do Pentecoste, vai voltar a acontecer nos próximos anos no mundo. O que é que eu estou a me referir? Estou a me referir de um grande avivamento, um grande mover de Deus, mas que este avivamento será precedido de grandes catástrofes. Ou então, calma aí, vou dizer. Antes do avivamento, vão haver grandes catástrofes no mundo. Sim, assim foi no Egito. A Bíblia nos mostra que os filhos de Israel, os hebreus, estavam presos no Egito. E o Egito hoje é o mundo. A igreja está presa no mundo. Os filhos de Deus estão presos no mundo. Os hebreus estavam presos na mão de Faraó. Faraó hoje é Satanás. Ontem representou Satanás. Sim. Antes que o Senhor tirasse o seu povo, Ele os tirou com mão forte. Como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 6, e no versículo 6 diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou Jeová, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua mão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Ouviste? Deus libertou aquele povo com juízos grandes. No dia da Páscoa, naquela noite célebre, tocaram-se as trombetas. Sim, e o povo saiu da escravidão de Faraó. Mas antes que o povo saísse, Deus estendeu a sua mão ao Egito. Esmagou o Egito. Destruiu o Egito com grandes juízos. Com juízos foram com mão forte. 10 pragas abateram o Egito. E o Egito ficou escancarado, com as portas abertas. Aquele que era a maior potência do mundo, a mãe de todas as civilizações, ficou uma nação como nada. E é isso que Deus vai fazer nos próximos anos. Deus vai libertar os seus filhos que estão presos no mundo. Pois está escrito, o apóstolo Paulo dizia que a natureza está a gemer com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sim, os filhos de Deus serão libertos da escravidão do pecado. E isso que você está vendo, as igrejas estão na corrupção, os filhos de Deus estão em pecado, há uma profanação muito grande. Estamos a ver os tempos de apostasia, de doutrina de demônios, espíritos enganadores enganando os crentes, as igrejas, os líderes, pastores, e assim a escuridão na terra. Estamos como se fosse os hebreus no Egito. Estamos como estavam os filhos de Jacó no Egito, numa escravidão espiritual, a escravidão do pecado. Sim, mas o meu Deus, Ele me revela, e Ele falou isso no passado. Por isso eu falei que é uma mensagem profética. Vai se cumprir as profecias, os dias de Joel, e eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E ele disse que há de ser nos últimos dias. Você pode dizer, não, isso aconteceu no Pentecostes. Não, ele está falando, nos últimos dias. Presta bem atenção que eu vou te falar. Olha, a primeira dispensação de Deus, ou então o primeiro avivamento, aconteceu no Egito. Mas primeiro Deus destruiu o Egito com muitas pragas. Todo tipo de praga bateu o Egito. Não que Faraó era mais poderoso que Deus. Deus falou a Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó para que eu vos tire com mão pesada. Deus queria destruir o reino do Egito. E assim, naquele dia 14, dia Abib, glória a Jesus, os filhos de Israel saíram da escravidão. E houve festa. E aquele dia foi chamado Páscoa. Deus falou, celebrem esse dia eternamente, nas vossas solenidades. Lembre-se que nesse dia vocês foram libertos da escravidão do Egito. Ok, aí começou a Páscoa.
É o primeiro avivamento. Mas quando eles saíram do Egito, libertos do pecado, da tradição do Egito, da mão forte do faraó, foram levados para o deserto para serem preparados para depois entrarem na terra da promessa. O deserto hoje, primeiro, o Egito é o mundo. O deserto, glória a Deus, é o reino de Deus na sombra. Ou então aqui na terra, sim, para sermos preparados para entrarmos na terra de Canaã. A terra que mana leite e mel. A terra de Canaã, onde os filhos de Israel entraram 40 anos depois, representa a Nova Jerusalém, a cidade santa, os céus de glória, o terceiro céu, o paraíso. Sim, está vendo? É isso que vai acontecer. Primeira dispensação. Moisés tirou o povo, glória a Deus, e levou-os para a terra prometida, simbólica. Sim, veio a segunda dispensação. Jesus Cristo, aleluia, resgatou o povo da perdição, do pecado, da escravidão do mundo. Morreu não somente para aquela dispensação, mas para todas, começando de Adão até o último, e salvou. E no dia do Pentecoste, porque ele falou, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E eles esperaram e foram visitados com o Espírito Santo. E houve festa, a chamada festa do Pentecoste. Vocês viram as 3 festas mais importantes de Israel? Já vimos a primeira, a Páscoa, que foram libertos os filhos de Israel. Agora estamos a ver que Deus se manifestou no dia da festa judaica que se chamava Pentecoste. E falaram em línguas, e a partir dali partiram, cheios do Espírito Santo, e foram proclamar o Evangelho que chegou até hoje, nós. Mas, 2000 anos depois, sabe o que nós temos agora? O que nós temos é a escravidão do pecado. Onde estão os restícios do avivamento do Pentecoste? Desapareceram na caminhada. Só existe agora religiosidade. Aonde está, sim, a igreja viva? É a igreja católica que você está a ver, a profana apóstata que se desviou, a grande Babilônia. Depois falarei disso. Sim, e da grande Babilônia vai nascendo as suas filhas, as filhas da mãe de todas as meretrizes. Tudo está em pecado. E quando alguém tenta levar a sério, alguns anos depois, entra na corrupção, é a escuridão. Mas tem que se cumprir a Escritura. É a apostasia dos últimos tempos. É a escravidão do pecado. É o eclipse espiritual. Mas, em breve, vai se manifestar a terceira festa. A última dispensação. As 3. Primeiro, Páscoa, Pentecoste. Agora está a vir aí a festa dos tabernáculos. Está a vir aí a festa dos tabernáculos. Está a vir aí a terceira festa, o terceiro avivamento. Sim, o primeiro começou com Moisés, o segundo com Jesus. Por isso Jesus falou aos seus discípulos, vocês não trabalharam nisso. Outros trabalharam, vocês entraram no trabalho alheio. Então os apóstolos não foram eles que buscaram o avivamento. Eles entraram no trabalho que o outro já havia feito. Jesus Cristo é que passou noites acordado, Jesus Cristo é que jejuou, Jesus Cristo é que orou, Jesus Cristo é que rompeu os principados, como está escrito, e tendo sujeitado os principados e as potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Sim, e os céus se abriram, e assim caiu chuva, a segunda chuva. Agora estamos a esperar a terceira chuva. É a terceira dispensação. É o terceiro avivamento e o último. Sim, o primeiro em nome do Pai. O segundo em nome do Filho. E o terceiro do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 em 1. Sim, 1 em 3, 3 em 1. Agora é a festa dos tabernáculos. Vai acontecer nos próximos anos. Em minha terra, Angola, em 2014, apareceu um sinal no céu. E o sol estava em volta, ou então um arco-íris cobria o sol todo. Ao meio-dia, foi visto esse sinal, mas ninguém conseguiu entender nada. Deus fala através dos sinais também, porque está escrito no livro de Joel, mostrarei sinais nos céus e na terra. Quando o Filho de Deus nasceu, Deus mostrou um sinal no céu. Não foi Satanás que mostrou, foi Deus. E uma estrela brilhou e os magos viram isso. Infelizmente são os feiticeiros que conseguem entender isso. A igreja não consegue. Se tivesse Daniel na terra, naquele tempo que nasceu Jesus, Daniel entenderia. Mas todos estavam a dormir. Se tivesse José, José entenderia, mas todos estavam a dormir. E essa dispensação
2014,